Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. vamos dar continuidade ao curso sobre Revolução e Contra-Revolução. É a primeira vez que ele participa. E já demos aqui umas 10 aulas. O senhor Celso deu, o senhor Paulo Henrique deu. E hoje, dando continuidade, eu queria mostrar, com base na unidade da revolução, o que é a unidade da contra-revolução. Unidade é uma característica fundamental da revolução. Você tem a ideologia de gênero. Tem certos grupos que combatem a ideologia de gênero. Nós temos também o pessoal que invade terra, o MST. Tem um grupo de pessoas que combate a invasão de terra. Não é? Tem outro, por exemplo, que combate a degradação na cultura. Dr. Pino, o que ele chama de unidade da revolução? É a degradação da cultura, é a invasão de terra, é a degradação da família, é a nova ordem mundial. Isso tudo forma um pacote só. Isso é que ele chama a unidade da revolução. Esse aqui é o conceito de unidade. Então, cada vez que a gente vê uma manifestação, é a manifestação da revolução. Como ele disse, protestantismo, Revolução Francesa, comunismo também é uma unidade só, é a revolução. A reunião é para tratar do que somos nós, face em face da revolução. Eu preparei essa reunião com muito cuidado. Para mostrar o que é a unidade da revolução, o Dr. Pino dá esse exemplo do próprio livro. O senhor tem um incêndio numa floresta. Não. A pessoa não pode considerar que cada árvore dessa tem um incêndio. Não, é um conjunto. Há um conjunto da floresta pegando fogo. A mesma coisa. Voltando ao que ele está explicando. A ideologia de gênero, ela casa com a invasão de terra. É o mesmo processo da nova ordem mundial. É o conjunto que ele chama de unidade da revolução. Para frente. Aí, e o povo. Parece o povo é um exemplo mais cogente, né? Então, no campo eclesiástico, nós temos progressismo, teologia da libertação, SEBS. Nós temos socialismo, comunismo e MST. Família, agenda LGBT, aborto, eutanásia, passaporte mundial. Isso que o Dr. Pino chama de revolução. Agora, por que isso é importante? Porque a contra-revolução tem que dar uma resposta a esse conjunto. Veja bem, nós estamos diante de um povo, estamos de um monstro, de um Moloque. A contra-revolução tem que dar resposta a tudo isso. Se eu faço um movimento muito bom pró-família, nós temos que apoiar. Se eu tenho um movimento muito bom contra a reforma agrária, nós temos que apoiar. Mas não é a totalidade da revolução. Olha aqui o que o Dr. Pino fala. O livro foi escrito para orientar as direitas. Por quê? Porque o livro foi escrito em 59, ainda tinha muitos restos de nazifascismo pelo mundo, azarismo em Portugal, franquismo na Espanha. Essas são direitas, mas não são direitas completas. Mesmo porque nazifascismo não é direita, né? É uma falsa direita. Então o livro foi escrito para definir o que é a direita. Você pega o livro, Revolução e Contra-Revolução, Dr. Pino explica que são teses, é um conjunto de teses com um pouquinho de demonstração. Mas ele quis dar um arcabouço total. Então ele comenta isto, que uma pessoa que pegasse o livro e entendesse que revolução é só protestantismo, é só Revolução Francesa, é só comunismo, e não souber aplicar aos dias de hoje, a ECR fica abstrata. Arquitetura. Se ele não souber ver a revolução na arquitetura moderna, o livro fica abstrato. A revolução é realmente um povo, é um monstro. E tem mais de 8, né? 8 tentáculos. Bom, esta palavra
Bagar aqui, ela significa uma convulsão. Doutor Plínio aplica aqui no sentido das profecias de Fátima, aquele grande castigo que deve vir para purificar a humanidade. Veja bem, eu creio que o Brasil, no calor da Bagar, o que precisa brilhar é a unidade da revolução e a unidade da contra-revolução. É a conversão do Brasil e o início do Reino de Maria. Olha, Desculpa, senhor Márcio, por que ele fala só o Brasil e não o mundo? É porque... Porque, digamos, é porque ele estava vai ser para o mundo inteiro e... É que ele estava se dirigindo a um auditório de brasileiros e tentando explicar para os brasileiros a importância da unidade da revolução. Ele fala no Brasil. Olha, nós que vivemos outro tempo, era praticamente impossível as pessoas juntarem os vários tentáculos da revolução. Veja, por exemplo, o Meiring, que deu sucesso nos Estados Unidos e tudo mais. Tem um monte de gente, pessoas que gostam de armas. Então vamos fazer uma campanha a favor das armas. Depois tem outro grupo que fala, tem gente que é contra o aborto, vou fazer uma campanha contra o aborto. Tem outro grupo que é a favor da propriedade, vamos fazer um mailing. Então eles fazem o quê? Fazem mailings seccionados. É uma coisa interessante a gente... Só um exemplozinho aqui do contrário, né? Pega assim, um estudante esquerdista, hoje, dessa universidade. Ele fala, você é esquerdista? Eu falo tudo que ele é a favor aqui. Ele é a favor de aborto, de eutanásia, de casamento homossexual, de ideologia de gênero. Tudo isso eles têm unidade. Enquanto que a contra-revolução fica dividida. Não contra-revolução, estou dizendo assim, né, para dividida. Esse é um grande problema dos bons, está muito dividido. E essa unidade é fácil de... Você olha para você ver um colega seu lá que é esquerdista, ele defende o Lula, aí você não precisa falar mais nada não. Ele fala, você é a favor disso, não sei tudo. Porque eles são revolucionários. Seu Celso, veja bem, no tempo que nós estávamos fazendo faculdade, era exatamente isso daí. Eu dei um exemplo. Não conseguiam, não conseguiam, as pessoas não conseguiam juntar as várias frentes da revolução, consideravam aquilo como coisas estanques. E não era. Não era. Agora, esta reação conservadora que vocês pegaram, vocês já são dessa leva, né? Que é fácil para vocês perceberem o conjunto. Eu acho que isso aqui foi uma dádiva de Nossa Senhora. Não é só a questão de graça também, não. Existe um outro fator, que é o fator de estar consumando, está chegando num ponto que as pessoas está mais claro. Porque antigamente você começava a juntar isso aí, as pessoas não sentiam, não viam o concreto disso. Hoje está se vendo a aplicação em tudo quanto é área, muito mais claramente, porque o mal tomou conta de tal forma da sociedade hoje, que hoje transparece mais claramente isso. Acelerou muito rápido também. Muito. Então ela está dominando de tal forma todas as coisas, que hoje é fácil se mais perceber do que naquela época que a gente era estudante, que ele estava falando aí. Pega o Lula da Silva mesmo aí. Hoje ele fala abertamente que ele é comunista, que elogio para ele. Na primeira eleição dele era paz e amor. Ele enganava muito mais lá do que ele engana agora. Então também é mais fácil para os senhores verem o que o Lula não presta agora do que na primeira eleição dele. E também é o seguinte, por exemplo, quando eu aprendi Revolução, 66, 67, É 67. a gente precisava ter uma não, e aí era uma graça especial, porque você pegar aquele negócio, porque o doutor Plínio juntou tudo ali, mas tinha muita resistência. Eu tentava falar isso na casa, era impressionante, porque as pessoas não ligavam uma com a outra, porque não sei o que, educação, porque tiveram uma educação tradicional e estava no meio da mudança ali, né? Então, hoje não. Hoje, quando você mostra, assim, você consegue, com fatos, mostrar o global da revolução mais facilmente que na nossa época. Show. Interromper tanto. Não, seu Celso, é isso mesmo. Acontece o seguinte, aqui o que o senhor fala está desenvolvido aqui no audiovisual. Mas é isso mesmo.
o monstro hoje é uma ocasião. A providência se serve dessa ocasião para dar a graça. Ela poderia se mostrar e a grande maioria das pessoas simplesmente aderirem. Ao se mostrar, a providência entrou com uma graça para que setores do público acordassem, porque sem uma graça não acordariam. Que infelizmente é a minoria ainda. Minoria. Bom, vamos para frente então? Eu só não entendi uma coisa aqui. Diga. Eu não entendi por que o Doutrino diz ali, o que precisa brilhar é a unidade da revolução. Ou seja, digamos, eu entendi o que precisa brilhar a unidade da contribuição, isso está claro, mas por que precisa brilhar a unidade da revolução? Não, é a denúncia. Porque é preciso, veja bem, no Brasil, no calor da bagarre, o que precisa brilhar é a unidade da revolução. Quer dizer o seguinte, é uma denúncia. É a denúncia de que esse conjunto, é preciso mostrar o vulto total da revolução, isso ele quis dizer, porque isso vai fazer com que brilhe a unidade da contra-revolução. Até se o senhor tivesse visto antes, eu teria corrigido, assim, ficou claro, né? Foi vendo o monstro... Bem, esse é o ponto central da reunião. Veja bem, se nós queremos fazer uma contra-revolução, nós temos que ver o vulto total da revolução. Não há santidade, a outra reunião que foi feita aqui, não há santidade que abstraia do combate aos erros da época, não existe isso. A não ser que tenha uma vocação muito especial, vai ser um cartucho, vai ser um... Não há. Ninguém consegue se santificar sem combater os erros modernos. Então o progressismo, agora está o sino da sinodalidade, não é? Não, deixa isso para lá, vou continuar rezando aqui meu missal. Não existe isso. Mas ninguém vai ter mais missal. Olha aqui, doutor Pinto dá esse exemplo histórico. Isso aqui, Schwanz. Camponeses estavam tocando a vida. Quando a Revolução pôs a mão no clero, começou a matar, perseguir a igreja, o que aconteceu? Os Schwanz perceberam, não é só um movimento contra a monarquia, não, é contra a igreja também. Então juntou as duas coisas. O que aconteceu? Os Schwanz se levantaram. Isso é que o Dr. Pinto está falando, brilhar aí, quer dizer, na verdade, é perceber o vulto da revolução. Se perceber o vulto, a possibilidade de um bom número se levantar, se levanta. Olha, vou repetir, vocês foram muito favorecidos. Porque no nosso tempo, assim, pegar jovens que praticassem os mandamentos, fora assim de uma área muito restrita, né, seu Celso? Havia não. O que havia era a preparação da Revolução da Sorbonne, não é isso? A preparação da Benissaia, a preparação de toda espécie de, né, o rock and roll. Como? Essa liberação sexual. Liberação sexual. Quer dizer, aquilo estava... A carruagem estava descendo... Agora é diferente, vou repetir. Como o senhor Celso falou, há circunstância histórica das pessoas se assustarem face ao processo revolucionário e junto, a providência dá uma graça, chegou a hora de vocês verem a totalidade da revolução. A reunião do Dr. Pino é para mostrar isso. Isso é um ponto de vida espiritual. Pode parecer que não é, mas é. Cuidado da revolução. Não há coisa que as forças do mal, a mídia, mais ocultem. As forças... Não há coisa que mais incomodam isso do que isso aí. É ser denunciado que a revolução é um PEC, é um conjunto, é um monstro. A unidade da revolução. Porque eles dizem que a revolução morre só com essa ideia. Imagina, Globo, Estado, jornais, mídia, não sei o quê, tudo denunciando isso, denunciando que o passaporte digital lá da União Europeia, né? Está junto com o MST aqui, a mesma coisa, está junto com a ideologia de risco, forma um pacote só. E outra coisa, né? A revolução é do demônio, o demônio quer se esconder, não quer se... A maior estratégia dele é passar, o pessoal não acredita que ele existe. Né? E o mundo hoje não acredita que o demônio existe. E ele age muito mais eficientemente.
Então a revolução faz a mesma coisa, ela se esconde as faces dela para poder botar os tentáculos em todo lugar. Olha aqui, ilustrar uma conferência, conseguir fotos adequadas para ilustrar uma conferência é matéria muito interessante, é contra a Revolução Tendencial, que era 1944, estava no fim da guerra. A guerra, de fato, já tinha sido decidida, o nazismo ia mesmo ser derrotado. No Natal de 44, Dr. Plínio escreveu um artigo que é um sobre Natal. É um misto de doutrina católica, de poesia, sabe, é um encanto. Ele imagina o seguinte: primeiro, Natal. Quem primeiro adorou Nosso Senhor Jesus Cristo, é claro que foi Nossa Senhora São José. Os pastores, os anjos. Primeiro. Mas o Natal, ao longo da história, então começam os apóstolos a pregar. Bacia do Mediterrâneo, vai alargando. Então o Dr. Plínio compõe. Bom, para adorar o presépio já chegam o quê? Chegam os povos do Oriente, que começou por ali. Os povos do Oriente começam a adorar Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, vem os europeus, vem os espanhóis, vem os alemães, vem os franceses. Depois vem quem? Quem é que ele imagina? Ele pula para a América, para o Novo Mundo, né? Da colonização. Então ele diz: Incas, Astecas, Tupis e Guaranis. Quem não conhece o Dr. Plínio não tem ideia de que ele fala isso. Isso aqui é uma sequência lógica. Histórica, primeiro histórica. Ele começa no Oriente, vai para a Europa, depois vem para o Novo Mundo. Dentro do Novo Mundo, o que ele faz? Ele pega os povos mais cultos aqui. Essa ordem aí, Incas, Astecas, porque eles eram os mais cultos. Depois vem os Tupis e Guaranis. Bem, então ele mostra assim, à medida que a igreja foi civilizando, essa corte vai passando diante do presépio. Aí ele diz: bem, e nós? Quem é que nós somos diante do presépio? Nós somos aqueles que denunciam a unidade da revolução e queremos a unidade da contra-revolução. Olha aqui, vamos tirar o chapéu. Isso aqui é um raciocínio do professor Plínio Corrêa de Oliveira, escrito no Legionário, em 44, mas isso é um portento. Veja bem, porque ele descreve todos e diz: nós também queremos oferecer a Nosso Senhor o quê? Nós vamos oferecer a Nosso Senhor um presente. Qual é o presente que nós vamos oferecer? Denunciar a unidade da revolução e pedir a graça da unidade da contra-revolução. Por isso que diz que somos nós. Agora, tirado do artigo, vou ler. Quem somos nós? Os que temos a vossa lei, a lei de Deus, escrita no bronze de nossa alma. E não permitimos que as doutrinas deste século, aí está falando do século XX, mas do século XXI, vamos aplicar, né? Gravem seus erros sobre esse bronze que sagrado a redenção tornou. Outro slide, vai completar. É isso. Eu saltei um pouquinho, né? Mas veja o poético da coisa. No decurso dos séculos virão da Índia, da Núbia, da Macedônia, de Roma, de Cartago, da Espanha. Olha, isso é poético, isso é muito bonito, mas isso é histórico. Deu-se assim. Então vem a pergunta de novo: nós quem somos? Que não dobra os dois joelhos, nem um só diante de Baal. O que é esse Baal aí? Vamos atualizar. O que é o Baal? Revolução. Hein? É a revolução. Mas é a revolução no século XXI. É o progressismo, é a agenda de gênero, é o sino da sinodalidade, é o indiferentismo. É o indiferentismo em relação a tudo que está acontecendo pelo mundo. Isso é a revolução. Isso aqui é o Baal. Eu pergunto o seguinte: se eu conseguir explicar o que era a unidade da revolução e qual é a importância de denunciar denunciar a unidade e pedir a providência divina que mande movimentos, grupos, pessoas, mande um São Paulo, mande um Elias de volta, que represente a totalidade da contra-revolução. Qual é a figura no mundo de hoje?
seja eclesiástica, seja civil, que represente a totalidade da contra-revolução. Quem é que representa? Qual é o líder europeu que a gente pode dizer que é mais ou menos? Qual é o líder norte-americano, sul-americano, asiático? Não termina com uma súplica de São Luís Grande de Montfort. É preciso que nós peçamos aos céus que apareça isto. Aqui é uma coisa histórica, que é o que se passou no Brasil, digamos, um século atrás. Houve uma muito boa reação conservadora. Está testado nos jornais, está testado, meu Deus, em teses universitárias, muitos livros. 36, São Paulo. A população não chegava a 1 milhão de habitantes. Muito menos. Foi uma manifestação católica. Para frente. Aí. Seu Congresso Eucarístico? Esse é o Congresso Eucarístico de 43 em São Paulo. 42. Veja bem, 42, esse congresso foi uma semana mais ou menos depois que o Brasil entrou na guerra. Já estava decretado o racionamento de combustível. Tem entrado. Pode ser até que o fato do Brasil ter entrado na guerra tenha contribuído. Mas, assim de gente. É porque a cultura na época, né, e a vida das pessoas girava em torno disso. Hein? Esses de branco aí vão fazer primeira comunhão? O quê? Eu acredito, não, eu acho que são as filhas de Maria. Filhas de Maria. Por que essa quantidade de gente? Porque a vida das pessoas e a cultura, ela ainda girava em torno disso. Girava em torno da Igreja Católica, exatamente. Sim, o Brasil era 99% católico. Aí era fácil fazer esse tipo de concentração. Hoje em dia, olha aqui. Você consegue esse mesmo número pro carnaval. Infelizmente. Ah, quer dizer que inverteu a balança então? Inverteu. É isso? Gostei. Baal tá imperando, é? Vamos continuar. Que eu quero tirar uma lição daqui dessa questão. Aí já é outra concentração. Olha quantos. São todos homens, né? Só homens. Os jovens. O movimento católico era um movimento de jovens. Onde que é essa foto aí? Essa foto é de, também, 35 e 36. Dentro da Sé. É dentro da Sé. É, isso. Então, isso aqui é uma repercussão de um jornal espanhol, claro, está sendo traduzido aqui para português, publicado no Legionário. Esse jornal, então, fala o renascimento católico no Brasil e tal. Um congregado mariano foi o deputado mais votado da Constituinte brasileira, Dr. Plínio Correia de Oliveira. Continua. Aqui está a Constituinte. Essa Constituinte, ela tinha mais ou menos 40 deputados católicos numa bancada de 214, parece. Esses 40 deputados católicos eram militantes. Não é gente que tinha rótulo católico, gente era militante, tinha uma bancada militante. Fruto de quê? Desse renascimento que você falou aí. Continua. Olha a pergunta. Essa reação foi amortecida. Por quem? Foi amortecida. Rubens, veja bem. Você poderia dizer, então, por que é que no fim do século XIX, digamos, 30 anos antes, não havia essas concentrações aqui? O percentual de católico era o mesmo. Não havia. Esse movimento se renovou católico em São Paulo, no Brasil, é de 1920 até mais ou menos 40. É porque o Império matou qualquer tipo de catolicismo que existia no século XIX. Cara. Expulsou todos os... Não podia ter mais seminário no Brasil, não era isso? Não podia ter monge. O Brasil chegou no final do Império do Pois é, mas isso aí é adiante, né? Ele está perguntando por que nesse princípio do século ela morreu. Não precisa... Lembra o livro que o Dr. Plínio lançou logo depois daquilo, que você vai ter a resposta. Ação Católica.
Foi trabalho já do progressismo dentro da igreja. Antes do concílio. Antes do concílio. Mas ele perguntou foi o contrário, ele perguntou por que nós tivemos reação no século... O que você está dizendo é real. Mas houve, com o pontificado de São Pio X, um renascimento católico no mundo todo. E o Brasil entrou aí. São Pio X morreu em 14, mas esse impulso de São Pio X continuou até que o progressismo começasse dentro da igreja, para frente. Que são as causas da derrota, não é? Adormecimento dos bons, pela piedade adocicada. Nós vimos aqui a característica, aquela foto de São Sebastião, né? Depois, o surgimento das falsas direitas políticas e... A gente chama de heresia branca. Vamos ao slide seguinte, só para lembrar, por favor. É isso. A chamada piedade adocicada. Quer dizer, foi para desfibrar o movimento católico. Um minutinho. Olha a contradição. 3 flechas dele, não sei o quê, e aquela... Não, um homem para enfrentar ali 3 flechas, não sei o quê, tem que ter uma cara muito mais magra, tem que ter a coisa assim. Não combina, não combina? É isso aí, ó, essa distorção. Acho que lá em Massachusetts, lá em Boston, tem uma igreja que foi frequentada pelos irlandeses, que é de São Sebastião também. E tem lá o São Sebastião. Só que ele tá com uma cara assim, tá quase com uma cara de uma gárgula, assim, de tanta dor que ele tá sentindo. Ah, é? Tá com a boca Pois aberta, tá vendo? com a língua pra fora. Pois é. Tá sofrendo ali, você vê o sofrimento dele, de dor ali e tal. Eu lembrei na hora, eu vi isso no filme, e recentemente eu lembrei do que o senhor tinha falado dessa imagem adocicada aí no coração. Veja bem, o Dr. Plínio comenta muito isso aí, que o papel do grupo, do Legionário, que na época era o jornal mais católico, mais importante do Brasil, era aí incentivando a piedade combativa, incentivando. Bem, paralela a essa campanha de adocicar, vieram as falsas direitas. Vamos pegar o próximo aí. Eu acho que também adocicar também vem um afeminamento também do E nesse caso é efeminado. Agora, Santa Terezinha era mulher, não é efeminada, não é heresia branca mesmo, né? Porque ela era mulher. Né? Olha aqui. Veja aqui. A LEC, essa Liga Eleitoral Católica, ela teve um sucesso absolutamente. São 3 ou 4 meses que a Liga foi fundada e ela teve 40 deputados numa bancada de 200 e pouco. É um sucesso extraordinário. Sabe o que aconteceu depois que a Constituinte foi promulgada no dia 16 de julho de 34, festa de Nossa Senhora do Carmo. O que aconteceu? Os bispos decidiram, sobretudo deve ser o cardeal Leme, a LEC não mais vai lançar candidatos. Veja bem, ele está com uma força, um empuxe, não vai mais lançar candidatos. Por quê? Porque depois da Constituinte Federal, vieram as Constituintes estaduais, para fazer com que as leis que aprovadas lá, a nível, digamos, de federação, fossem, e as eleições foram em 35, as eleições de 35 já não houve mais candidato católico. O Dr. Plínio conta isso, o arcebispo de São Paulo, que era conservador nessa época aí, eu vou para ele, Plínio, se você quiser entrar para o Partido Republicano, na época era o PRP, Partido Republicano Paulista, e havia um outro partido também conservador. Havia Partido Socialista também. Eu facilito a sua entrada para qualquer um desses partidos. Mas a Liga Eleitoral Católica não vai mais lançar candidatos. Veja bem. Então a Liga Eleitoral Católica era um partido, então? Hein? Não existiam candidaturas avulsas na época? Era partido. No partido. Ela funcionava, Então, Só que essa questão da... Elas têm uma reunião aqui sobre isso, né? A LEC foi um gênio. A ideia da LEC é um gênio. Porque o que acontece? Não é só isso, não. O que a LEC faria hoje? Ela convidaria todos os eleitores a começarem a pressionar os deputados de Minas, os senadores de Minas, os deputados de todos os estados, pressionar para que eles tomassem posição conservadora no Congresso. Essa é a ideia da LEC.
Naquele tempo, hoje seria pior. Por quê? Agora é comunista. Agora esse Eu acho que não entendi. Pressão contra. Eu acho que eu não consegui fazer claro. Não, entendemos. A bancada, Os mesmos propósitos da LEC. que tinha, né? a bancada que tem hoje, majoritária, não é bancada de esquerda. Nem no Senado, nem na Câmara. Lá, Atual. hoje não tem. A bancada não é de maioria de esquerda. É de centro. Maioria de centro. Mas, se os eleitores pressionam esses deputados, eles têm que votar na situação conservadora. Por exemplo, pressão para ir retroagindo as facilidades do aborto, pressão para retroagir as leis contra a propriedade. Por que eles não votam? Se eles fossem pressionados, eles votariam. E isso aqui era a mola da LEC. Isso aí, enfim, desvio o assunto. Enfim, Não, eu não acho que é só isso, não é só votar, não. Eu acho que a questão é que você tem que acreditar naquilo que você está votando. Não adianta você só É pressionar. muito interessante. Para você lutar por uma causa, você tem que acreditar naquilo. É muito Eu acho que interessante. na Constituinte, desses 40 deputados aí, eles acreditavam naquilo que estavam. Mas não conseguiram vencer. Conseguiram, mas eles acreditavam. Porque era 40 contra 160. Né? Pressionado assim, ele está fazendo assim, eu estou sendo pressionado, eu vou apoiar. Ô, Rubens. Mas eu não vou tomar nenhuma decisão. Não, eu sei disso, mas, por exemplo, o que ele está falando é o seguinte, aquela mesma Liga Católica, aquela mesma mentalidade, continuando a pressionar. Ele parou naquela época que era assim. O bispo simplesmente parou de dar. Ele não está falando dos meios católicos hoje, não. O católico hoje é tudo esquerdista, ele está falando aquela mentalidade de aquele renascimento católico dos anos 20 e 30, entendeu? Pressionando o Congresso. É isso que ele quis falar. Sim. Tá? Se tivesse isso aí, para pressionando para votar as coisas conservadoras. Por isso era importante. E o bispo simplesmente cancelou, votou. É que uma certa hora, viu, Rubens, vale a pena a gente entender como é que funciona a estratégia, sabe? Porque, de fato, conservadores mesmo formam um certo bloco. Não, o bloco de esquerda é pequeno e o bloco conservador também, hoje, realmente, que tem alguma ideologia e tudo mais, é pequeno. Agora, veja bem, o que entra aqui o papel que eu falei da LEC? Era pressionar o centrão, esse centrão aí, que mesmo não tendo ideologia, ele sabe que se ele receber pressão do reduto eleitoral dele, ele não pode votar contra. Isso está... Todo político declara isso. Se você lembra aí na época do impeachment da Dilma, pessoal, gente da minha terra aí, olha aqui, estou votando aqui a favor do impeachment. Bem, é isso que eu estou dizendo. Aí é uma técnica de opinião pública, é um outro assunto, em outra ocasião a gente trata. Continua? Temos tradicionalistas, temos conservadores ou nós somos contra-revolucionários. Isso é que se trata de... Nós precisamos, pelo menos, de uma boa minoria de pessoas que entendam a contra-revolução. O Dr. Pinho distingue na RCR. Conservador, o que é? O que é um conservador? É aquele que quer conservar, ele não quer que a coisa piore mais do que está aqui. O tradicionalista já é diferente, é aquele que compreende o valor da tradição. Distingue muito. Então, nós somos mais bem tradicionalistas do que conservadores, desse sentido da palavra. Vamos conservar o status quo. Então, o Brasil tem aborto, o Brasil tem direito de desapropriar, o Brasil tem uma quantidade de leis aqui que não são leis católicas. Você vai conservar isso? Então, esse sentido da palavra conservador a gente não pode aceitar, nesse sentido aí. Bem, para frente. Então, é a tese, está repetida aqui. Em função, quem somos? Em função do mal que combatemos e em função do ideal que nós temos, positivo. Então, a contra-revolução, ela tem que se definir em função de 2 pontos. Primeiro, ela tem que se opor ao mal da época. Segundo, ela tem que apresentar um plano positivo do que ela quer construir. Qual é o plano positivo? Ganhar dinheiro.
Então, dos youtubers. veja bem, Dos Mas deixa eu fazer uma youtubers é ganhar dinheiro. pois não. Não seria invertido aí? Primeiro, em face do ideal católico, programamos, em consequência, o mal que combatemos. Não é não? Não seria Senhor Celso, o senhor Então, está... o que é em função primeiro do mal? É. O que é uma... Primeiro é em função do mal e depois é em função do ideal? É isso. É isso. Quando o Dr. Plínio escreveu o livro, ele disse: eu quis começar pela revolução, a descrição do mal. E depois eu então fui apresentar o programa para o bem. É isso? Então, por quê? Porque esse mal, é preciso mostrar a unidade desse mal, precisa mostrar a maldade do mal. Então, é muito importante isso daí. E depois tratar do que nós queremos. Agora, vou repetir. Então, a contra-revolução, ela não só denuncia os erros do mundo moderno, sejam políticos, sejam eclesiásticos, não é só denúncia. Ela apresenta um plano positivo, que está na segunda parte do livro, Revolução e Contra-Revolução. Nós temos um ideal, nós temos princípios da sociedade católica, não é isso? Ficou claro? O Rei de Maria aí é a implantação do reinado do nosso Jesus Cristo, que a igreja faz 2000 anos, que eles estão interrompidos, não é isso? Que o nosso ideal é o mesmo. É que é muito psicológico que seja tratado assim, porque a dificuldade do pessoal que é construir, é positivo, e esquecer que o príncipe desse mundo é o demônio. Então, é por uma razão lógica, eu tenho toda a razão. Não, eu tenho toda a razão, porque o que move as pessoas é o primeiro mandamento, é o amor de Deus. Agora, psicologicamente, é preciso mostrar primeiro o mal. Aqui começam aí mais algumas frases do artigo que eu falei de 44. Veja lá. Os que amamos como o mais precioso dos tesouros a pureza imaculada da ortodoxia, vou explicar depois, e que recusamos qualquer pacto com a heresia, suas obras e infiltrações. Ortodoxia, Sr. Celso, por favor. Ortodoxia. Não, ortodoxia. Ortodoxia até você podia trocar aí, entendeu? Para a doutrina tradicional da igreja. É isso. Pois é, mas acontece que a ortodoxia é a doutrina reta, não tem nada a ver com a igreja ortodoxa. É isso. Orto quer dizer reto. Veja aqui, os que temos misericórdia para com o pecador arrependido, e que para nós mesmos, tantas vezes indignos e infiéis, imploramos vossa misericórdia, mas não poupamos a impiedade insolente e orgulhosa de si mesma, o vício que se estadeia com ufania e escarnece a virtude. Está muito bem dosado a distinção entre o pecador que sente aquele arrependido, ou pelo menos que vê que ele está no mau caminho, e o outro que tem o orgulho de ser pecador. Porque, por exemplo, eu vi um artigo do Lifesite News a respeito do mês de junho, né? E esse mês de junho foi escolhido como o mês do orgulho homossexual. Essa palavra orgulho, ela foi escolhida a dedo. E o artigo do Lifesite News explica isso aí, foi escolhido a dedo. Porque por que não é o mês dos homossexuais? Qualquer relação sexual fora do casamento é pecaminosa. O que a igreja afirma que entre homem e mulher, isso é pecaminoso. Se for fora do matrimônio, é pecaminoso. Por que ela não pode afirmar que a relação entre dois homens ou duas mulheres é pecaminosa? Os que temos pena de todos os homens, mas particularmente dos bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à vossa igreja, e que são oprimidos em toda a terra por sua fome e sede de virtude, que são abandonados, escarnecidos, traídos, vilipendiados, porque se conservam fiéis à vossa lei. Isso aqui é a tradução da perseguição aos conservadores no mundo todo. É ou não é? Aos católicos conservadores no mundo todo. É a perseguição
aos católicos lá dentro da China, perseguição aos católicos na África, aos católicos no Ocidente. Os tradicionalistas aqui. Sim, perseguição. Deus tem fome, sede de virtude, né? Você vê uma geração nova. É agora, isto. né? É isso. Esses ninguém tem pena deles. Não, tem não. Continua? Aliás, é a única perseguição admitida que eles falam esse pessoal politicamente correto, né? O único preconceito admitido é contra o católico verdadeiro. Esse é permitido. Pode falar o que for. Fazer blasfêmia contra Nossa Senhora, contra Nosso Senhor Jesus Cristo, isso é liberdade de expressão. Agora, se fizer uma caricatura de Maomé, não, isso aí não. Prece pela Igreja Santa Imaculada. E eles, então, vou repetir, que estão passando diante do presépio, estão oferecendo ao Nosso Senhor aquilo que eles têm que oferecer. Então, eles formulam, Senhor, uma prece. Antes de tudo, por aquilo que mais amo no mundo, que é a vossa Igreja Santa e Imaculada. Que vossa Igreja, que geme cativa nas masmorras desta civilização anticristã, triunfe por fim deste século de pecado e plasme para a vossa maior glória uma nova civilização. Viu aí? Então, o lado positivo está aqui já enunciado, uma nova civilização. Prece depois por nós mesmos, que nos façais mais exigentes na sã doutrina, na ortodoxia, mais severos na pureza, mais fiéis na diversidade, mais altivos nas humilhações, mais enérgicos nos combates, mais terríveis para com os ímpios, impedernidos, que ele está dizendo aqui, né? Mais compassivos com os que, envergonhando-se de seus pecados, louvam de público a virtude e se esforçam seriamente por a conquistar. Português antigo aqui. Eu estou concluindo o trabalho já. A prece de São Luís Grignion de Montfort. Eu pergunto aqui, você leu o tratado? Você conhece o tratado da verdadeira devoção? Você conhece no tratado a oração chamada oração abrasada, que nas edições antigas vinha no fim do tratado. Oração composta por São Luís Grignion de Montfort. O padre Frederick Faber, né, aquele que traduziu o tratado, né, no movimento de Oxford no século XIX, ele que traduziu o tratado e ele que fez a introdução. Nessa introdução, ele se refere à oração abrasada e diz que nessa oração são as palavras de São Paulo, do fogo de São Paulo que estão presentes. Bem, então está aqui a prece de São Luís. Lembrai o Senhor dessa companhia, dos efeitos da vossa justiça. Por que ele fala de justiça aqui? Porque antes ele tinha invocado a misericórdia, tinha invocado, parece que mais duas virtudes. É tempo de cumprir o que prometestes. Vossa divina lei é transgredida, vosso evangelho é desprezado, torrentes de iniquidade inundam toda a terra e arrastam até os vossos servos. A terra toda está desolada, a impiedade está sobre um trono, vosso santuário é profanado e há abominação até no lugar santo. Lugar santo, você sabe o que ele está se referindo, né? Está se referindo à igreja. E deixareis tudo isso assim ao abandono, justo Senhor, Deus dos vinganças? Tornar-se-á tudo, afinal, como Sodoma e Gomorra? Calar-vos-eis sempre? Tolerareis sempre? Não cumpre que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e que venha a nós o vosso reino? Ousadia, não. É interessante. São Luís Grignion, quem faz isso é São Luís Grignion de Montfort, um santo canonizado para a igreja. Ele coloca ali Deus das vinganças, não Deus do amor. É interessante ressaltar isso, ou seja, hoje em dia eles colocariam, né, Deus do amor. Deus Pois é. Deus... Não, sim. Tem toda a razão. A ousadia de falar, calar-vos-eis sempre, tolerarei sempre. Não cumpre que seja feita a vossa vontade. É isso. Ousadia de falar com Deus. Tipo santeria. Deus da justiça, Deus da vingança, Deus da... Não, você tem toda a razão. É o contrário do que hoje... Amor. Estamos caminhando para o fim. Não mostrastes antecipadamente a alguns de vossos servos uma futura renovação da igreja? Não deve os judeus converter-se à verdade? Não é essa a expectativa da igreja? Não vos clamam por justiça todos os santos do céu?
justiça, víndica. Não nos dizem todos os justos da terra, amém, veni domina, dominé. Não gemem todas as criaturas, até as mais insensíveis, sob o peso dos inumeráveis pecados de Babilônia, ele vai explicar aqui que é Babilônia, pedindo a vossa vinda para restabelecer todas as coisas, todas as criaturas gemem. Babilônia, isso, sabe, é o símbolo do pecado, da cidade do pecado, cidade do mundo, que o senhor Celso explicou aqui em outras reuniões. Continua? Bem. Então, vamos fazer um fecho. Nós vimos, então, o conceito de que a revolução tem uma unidade. Nós vimos depois que a contra-revolução precisa ter também a sua unidade. Ela tem, mas é preciso que as pessoas se conscientizem que ela tem uma unidade. Pois, nós vimos que o movimento católico, muito pujante, do início do século XX, as primeiras décadas do século XX, ele foi amortecido por falta de vigilância, foi amortecido, não é hora de tratar aqui. E, por fim, a pergunta, como deve ser a reação, então, no século XXI? Como é que deve ser a contribuição do século XX? E tomo como modelo as palavras de São Luís Grignon de Montfort. Nossa Senhora ajude a todos nós nessa hora em que a Revolução desdobrou seu estandarte total.